Grande e querido Pablito, Pablo Borges, meu amigo, meu parceiro e também excelente cientista, agradeço de primeira mão pela disponibilidade em participar desse bate-papo e trazer um material que eu tenho certeza que é de extrema qualidade para mostrar para os nossos queridos alunos da Engenharia Sanitária e Ambiental da UFSC e para todos aqueles que se interessam por ciências ambientais, sobre aquecimento global, que muitos acham que existe um debate ainda que ainda precisa de mais debate sobre isso, e o Pablo vem com uma ideia maravilhosa de uma apresentação que deixa tudo muito mais claro para aqueles que conhecem um pouco o tema e também para os que já conhecem um pouco, para que se aprofundem um pouco mais. Eu agradeço muito, muito, Pablo, pelo tempo e disponibilidade para conversar conosco aqui. Beleza, bom, prazer estar aqui. Vamos lá, vamos conversar um pouquinho, né? Falar sobre aquecimento global. Pablito, o que você trouxe para a gente? Bom, por que eu estou trazendo esse tema? O aquecimento global é um tema transversal a praticamente todas as áreas, principalmente engenharia, saneamento, hidrologia, poluição atmosférica, saúde. Sempre vai ter um componente que está relacionado com a questão climática. E embora não haja dúvidas no meio científico de que o aquecimento global é um fato e que nós, seres humanos, somos a principal causa, vocês infelizmente ainda vão encontrar pessoas, inclusive do meio acadêmico, que vão questionar o aquecimento global antropogênico. Então, eu vou trazer para vocês fatos e evidências científicas para auxiliar você na sua argumentação e que você também possa levar essa mensagem adiante com mais propriedade e confiança. Vamos lá? Então, eu costumo começar essa aula, na verdade, vocês vão me ajudar, tá? A desvendar alguns mitos. Então, vamos começar aqui com o primeiro mito. O primeiro mito é: as medições de temperatura são confiáveis? Bom, eu imagino que vocês já devem ter escutado por aí, né? Existe um mito que diz que as medições de temperatura não são confiáveis porque os termômetros estão localizados em áreas onde foram urbanizadas recentemente. Então, o asfalto influencia na medição de temperatura. Agora, será que isso é verdade? Bom, só para vocês terem uma ideia, isso daqui é a distribuição de estações meteorológicas listadas pela Organização Meteorológica Mundial. São literalmente milhares de estações que medem não só a temperatura, mas outras variáveis, como chuva. E aí, só a gente fazendo um pequeno exercício aqui, algumas dessas estações, ou várias, estão localizadas em áreas urbanas e outras em áreas rurais. E aí é interessante que tem uma ferramenta, que é essa daqui, que você pode, inclusive, selecionar as estações e separar, né? Você clica, pode selecionar estações individuais, e o que a gente vai fazer aqui é um experimento. Então, a gente vai selecionar só as estações urbanas, e a gente vai ver o que acontece. Então, o que vocês estão vendo aí nesse gráfico é a média de todas as estações localizadas em centros urbanos. Tá? Então, vocês veem aí que, basicamente, é um aumento da temperatura. Agora, a gente vai selecionar somente aquelas estações que estão no meio rural. E agora a gente vai comparar essas duas fontes. Né? Então, o que vocês veem aí em vermelho são os rurais, em azul e urbano. Então, independentemente se as estações estão localizadas em meio urbano ou rural, ambos mostram um aquecimento. Você vai ter algumas diferenças, você vê ali década de 40, né, meio rural, talvez tinha uma anomalia um pouco maior, mas basicamente ela segue o mesmo padrão, né, o mesmo padrão que é, a partir da década de 60, você observa ali uma tendência de aumento da temperatura. Então, basicamente, esse mito de que as estações que estão em centros urbanos, elas são influenciadas pelo asfalto, isso é verdade, mas numa escala micro. Quando você vai para uma escala macro, global,
Isso não é verdade, né? Porque isso, a influência ela é mínima. Inclusive, existem vários artigos científicos que já publicados que mostraram isso, que a influência é mais ou menos na ordem de 0,03 graus centígrados de influência. Então, a gente está falando aqui de aumento de 0,2 ou 0,5, né? Então, é outra ordem de grandeza. E o que a gente vê é que, independente se está no meio urbano ou rural, o sinal é o mesmo, o planeta está aquecendo. Então, fora as estações meteorológicas, a gente também tem todo um sistema global de observação, que a gente mede não só a temperatura, mas outras variáveis, como chuva, temperatura do oceano, pressão atmosférica. Então, aqui o que vocês veem são várias maneiras de medir essas variáveis, né? Então, a gente tem satélites, aviões, navios, balões meteorológicos, radar, enfim, em várias maneiras de medir essas variáveis climáticas no sistema terrestre. Fora isso, a gente ainda tem também outra fonte de dados, que são os dados de paleoclima. A gente consegue ir aí até milhares de anos para trás na história, né, através de recifes de coral, espelhotemas, testemunhos de gelo. Então, você identifica alguns proxies que você consegue determinar como é que era a temperatura, por exemplo, há 10 mil, 100 mil anos atrás. E para vocês terem uma ideia, não são só um ou dois tipos de medição e nem um ou dois pontos, né? Você tem aí diversos locais no planeta Terra onde a gente basicamente monitora ou mede, né? Tirou essas informações para a gente poder montar o paleoclima, né? Que é entender como é que era o clima há milhares de anos atrás. Então, basicamente, a gente tem várias maneiras como a gente pode estimar a temperatura, e como eu mostrei para vocês, o que a gente tem hoje, né, com base em ciência, com base na rede observacional, quando a gente pergunta se as medições de temperatura são confiáveis, a resposta é simples, é sim, né? E também fica um pouco difícil da gente imaginar que uma sociedade que envia drones e robôs para Marte, né, não é capaz de medir temperatura no seu próprio planeta. Então, basicamente, esse mito aí, basicamente é um mito, né, de que a gente não consegue medir a temperatura aqui. Então, é um fato, a gente consegue medir e através de várias fontes e de várias maneiras. Bom, o segundo mito aqui que eu queria trabalhar com vocês é se o planeta está aquecendo, e eu acho que vocês já devem ter em mente aí, né, conforme eu mostrei nos slides anteriores. Basicamente, aparentemente sim. Eu vou mostrar para vocês aqui dados que na verdade são de um modelo, mas esse modelo ele usou dados observacionais desde 1880, e aí ele estima a distribuição de temperatura ao longo. E aí o que vocês veem é uma anomalia de temperatura. Então, em azul, são abaixo da média, né? Isso é uma média de 1971 até 2000, e tudo que está de amarelo e vermelho é acima dessa média de 71 a 2000. Eu vou botar de novo para vocês verem o que está acontecendo com o planeta. Então, ele começa em azul. Aí já para a década de 50, a gente já começa a ter várias partes aí que já estão mais amarelo e vermelho. E já mais agora, nessa última década, basicamente o que a gente vê é uma predominância aí da cor amarela e vermelha, que significa que as temperaturas estão acima da média, que é essa média de 30 anos, de 71 a 2000. Né? Então, mostrando que o planeta está aquecendo. E isso, quem está falando, não é só um modelo, aquele modelo, inclusive, do NOAA, que é um centro de pesquisa nos Estados Unidos, mas existem vários outros, inclusive a NASA, né? E aqui eu estou mostrando para vocês, basicamente, a anomalia de temperatura, desde 1880 até os anos de hoje, 2019, imagina esse dado. Então, essa anomalia varia aí de menos 5 graus até 1 grau positivo. Novamente, a média que ele usa da anomalia é esse período de 71 a 2000. E o que a gente vê aqui, que independente se é a NASA que mede, se é o Berkeley Earth, se é a Agência Meteorológica Japonesa,
ou se é o Serviço Meteorológico Britânico, o Met Office, né? Todos eles mostram a mesma coisa, o planeta está aquecendo. E eles usam dados independentes, tá? Então, o que a gente tem aqui são pelo menos aí 5 fontes independentes que usam centenas, milhares de estações e modelos, e todos eles mostram a mesma coisa. O planeta está aquecendo. Então, quando a gente faz a pergunta, sim, né, o planeta está aquecendo, como eu mostrei para vocês. Bom, agora é o seguinte, a gente sabe que as medições de temperatura são confiáveis, a gente sabe que o planeta está aquecendo. Agora a pergunta é, o aquecimento é humano? Para responder isso, a gente precisa entender o que influencia a temperatura no sistema terrestre. Basicamente, o Sol é a principal fonte de energia, e aí você tem a influência da órbita, né, que é a posição da Terra em relação ao Sol, que isso também varia. Você tem vulcões, você tem a variabilidade natural e você tem o efeito estufa. Então você tem basicamente 5 fatores que influenciam a temperatura global. E desses 5 fatores, o único que a gente pode, digamos, afetar, pelo menos até hoje, é o efeito estufa. A gente não pode afetar a órbita, nem os vulcões, nem variabilidade natural, nem o Sol. Mas o efeito estufa a gente pode. Então vamos ver o que está acontecendo com cada um desses fatores. Então o Sol. Bom, o Sol é a principal fonte de energia. E aqui a gente tem os dados de... A gente já observa o Sol há centenas de anos, inclusive com lunetas que mediam a quantidade de pontos escuros no Sol. Então a gente já observa o Sol há pelo menos aí 200, 300 anos. Né? Mas eu estou mostrando para vocês medições mais recentes da variabilidade do Sol. E isso aqui é o tanto que o Sol influencia na temperatura global. Tá? Então que vocês podem ver que tem uma variação, né, que são ciclos, existe esse ciclo de 11 anos do Sol, e aí começa a subir a partir da década de 40, mas aí chega na década de 80, ele estabiliza e abaixa. Inclusive agora, em 2020, 2019, a gente está vivendo um mínimo de atividade solar. Né? Então, na verdade, o Sol está emitindo menos energia do que normalmente ele deveria emitir. Né? Então, teoricamente, o planeta era para estar esfriando, né? se dependesse somente do Sol. Bom, órbita. Órbitas são basicamente os ciclos de Milankovitch, que são 3, que é obliquidade, excentricidade e precessão. São ciclos que duram entre 20 mil até 100 mil anos. E basicamente esses ciclos são eles que definem as eras glaciais e as eras interglaciais. Então, se vocês olharem lá em cima no gráfico, aquela barra, aquilo é uma linha do tempo para mais de 300 mil anos, e vocês veem uma barrinha branca que são as eras glaciais, né, que duram aproximadamente aí 100 mil anos. E entre as eras glaciais tem os interglaciais, que são épocas mais quentes, né, que é, por exemplo, a época que a gente está vivendo agora, o Holoceno. Né? E essas eras interglaciais, elas variam aí entre 10 mil até 30 mil, 40 mil anos. Né? Então, basicamente, o que define uma era glacial e uma interglacial é a combinação desses 3 ciclos de Milankovitch, que nada mais são do que a relação da órbita da Terra com o Sol. Né? Inclinação da Terra e também como a Terra gira em torno dela e também muda essa quantidade de energia, né, que vem do Sol e chega até a Terra. Se você quiser saber mais sobre o ciclo de Milankovitch, tem um link aí que eu vou deixar, que depois vocês podem olhar com mais calma. Então, basicamente, esses ciclos são responsáveis também por alterações na temperatura global, e eles também são muito conhecidos, a gente sabe como eles se comportam, e basicamente a gente está mais ou menos no meio de uma era interglacial, então não teria nenhum motivo para a gente se preocupar que o planeta vai ficar mais frio ou que ele vai ficar mais quente por causa dos ciclos de Milankovitch. Beleza. Então, os vulcões. Então, a gente falou que tem atividade solar e tem também a questão da órbita, certo? E, basicamente, em relação à órbita, a gente não está observando nenhuma diferença em relação à órbita da Terra que justifique também esse aquecimento que a gente está verificando aí nas últimas décadas. Porque a gente está falando de escalas que são de milhares de anos. 100 mil anos, 20 mil anos, 40 mil anos.
E o que a gente tem observado de temperatura, de mudança de temperatura, são nas últimas décadas, nas últimas 4, 5 décadas. Então, voltando agora para os vulcões, né? Os vulcões também é um dos fatores, só que vulcão, ele emite CO2, o que aqueceria a Terra, mas ele também emite particulados, aerosóis. E esses aerosóis, eles, na verdade, refletem os raios solares de volta para o espaço. Então, evitam que esses raios cheguem à Terra e aqueçam a Terra. E, de modo geral, os vulcões, eles têm um poder de esfriamento da Terra. E aqui o que a gente mostra nesse gráfico são atividades vulcânicas que aconteceram nos últimos 120 anos, 140 anos, e cada vez que teve um vulcão, uma atividade vulcânica de grande escala, tipo Krakatau, Santa Maria, a gente observou que o clima, a temperatura da Terra diminuiu. Né? Então, cada vez que acontece uma grande erupção, a gente tem uma diminuição de temperatura. E, basicamente, a gente não vê nenhuma mudança nesse padrão de atividade vulcânica que explica o aquecimento da Terra. A gente não está vendo, por exemplo, que nos últimos 30 anos diminuiu drasticamente a quantidade de atividade vulcânica. Né? Basicamente, continua um padrão similar. O outro fator são as variações naturais de temperatura. Tá? Então, essa é a variabilidade interna do sistema terrestre. Resumidamente, o que a gente tem aqui, vamos pensar a Terra, parte dela é água, parte dela a Terra, né? E a superfície terrestre, ela tem uma troca de calor com a atmosfera numa velocidade diferente do que a água tem com a atmosfera, né? Então, a água troca calor numa velocidade muito mais lenta do que a Terra troca, por exemplo, com a superfície terrestre troca com a atmosfera. Então, você imagina isso numa escala global enorme, essas diferenças de velocidade, de troca de calor, isso começa a gerar uma variabilidade interna no sistema terrestre. Então, por isso que fica essa coisa bem assim, sobe e desce, sobe e desce. Toda vez que a gente vê uma medição de temperatura, ela nunca é linear, sempre tem um sobe e desce, sobe e desce. Esse sobe e desce é em relação à variabilidade interna do sistema terrestre, que tem a ver com essa capacidade térmica da água, né, dos oceanos e da superfície terrestre. E o que a gente conhece, o fenômeno que a gente mais popular, né, que tem é o El Niño e Laninha, né, que são ciclos que acontecem a cada 5, 7 anos, você tem um El Niño ou uma Laninha. Então, isso, na verdade, é uma variabilidade interna do sistema, é uma variabilidade natural do sistema terrestre. E o que a gente observa é que não tem uma tendência, não está tendo mais ou menos El Niño nos últimos 30, 40 anos, né, ou outras oscilações. Então, basicamente, essas oscilações se mantêm entre sobe e desce nos últimos 150 anos, né, porque é parte da variabilidade interna do sistema. Então, isso não seria a causa do aquecimento global que a gente está observando hoje. Bom, e por último, o efeito estufa. O que é o efeito estufa? O efeito estufa é um efeito, né, que retém calor na Terra. Então você tem o Sol como a principal fonte de energia, e o Sol ele emite ondas curtas, chamadas de ultravioleta. E essas ondas, elas atravessam no espaço e chegam no planeta Terra. E quando elas chegam no planeta Terra, a nossa atmosfera está cheia de gases. E esses gases, as moléculas, elas têm uma propriedade física que, dependendo do comprimento de onda da energia eletromagnética, essas moléculas reagem diferente. Então, dependendo do comprimento de onda, ela pode reagir como sendo transparente, absorvendo ou refletindo de volta. Então, basicamente, os gases do efeito estufa, que é dióxido de carbono, metano e até vapor de água, quando entra o ultravioleta que vem do Sol, ele é transparente àquele comprimento de onda, né? Porque é uma frequência muito alta. Então, essas moléculas elas deixam passar esses raios solares. Quando os raios entram na Terra e aquecem a Terra absorve aquilo e emite de volta, não mais na forma de ultravioleta, mas sim na forma de infravermelho, né? E quando esse infravermelho volta para o espaço, quando ele chega na atmosfera, esses gases que antes deixavam passar ultravioleta, agora com infravermelho eles gostam.
E aí eles absorvem o infravermelho e emitem de volta aleatoriamente para algum lugar, e metade disso volta para a Terra. Então, quanto mais gases do efeito estufa você tem na atmosfera, mais calor é retido dentro da Terra. Então, o que a gente tem observado, né, em relação à concentração de gases do efeito estufa? É que nos últimos 2.000 anos, né, a gente tinha basicamente concentrações estáveis, pelo menos de CO2, que estavam aí na faixa de 270 ppm, e aí, mais ou menos, quando chegou na segunda Revolução Industrial, né, começa a aumentar. E aí, hoje, a gente já está, inclusive, a 414 ppm. Né? Então, a gente vê aqui um aumento drástico mesmo de concentração dos gases do efeito estufa. Então, a gente pulou aí de uma média de 270 ppm para 415, que é o que a gente tem hoje. E, bom, então, o que eu falei para vocês? A gente tem aí os fatores naturais e os fatores humanos. Né? Então, a gente pode botar isso também dentro de modelos numéricos, né, e ver, bom, eu conheço todos os fatores naturais. Então, dependendo só dos fatores naturais, como é que seria a temperatura global? E isso é o que a gente vê aqui nessa faixa verde. Né? A faixa verde, basicamente está tudo junto aqui, a partir da década de 70, a faixa verde ela continua, ela não aumenta. Né? E aí, quando a gente coloca o fator humano, principalmente os gases do efeito estufa, dentro desse modelo, o que acontece? As temperaturas aumentam, né? Por causa daquele fenômeno, o fenômeno do efeito estufa. E aí, isso são modelos, tá? O que está em azul e o que está em verde é dado de modelo. E o que está em preto, essa linha preta, são dados observados. Então, vocês mesmos podem tirar as conclusões de vocês, né? Onde que se encaixa melhor as observações? Quando a gente fala que só tem fatores naturais ou quando a gente coloca o ser humano? E aqui está claro, né? Quando a gente considera fatores naturais e humanos, isso é o que concorda melhor com as observações. Então, quando a gente volta para aquele mito, né, que muita gente costuma falar, mas o clima sempre mudou bom, tudo bem, o clima pode ter mudado, mas isso não significa que a mudança de hoje não é a causa humana, né? E o que a gente vê, e o que a gente tem várias evidências, essa só é uma das evidências, tá, que eu mostrei para vocês, é que esse aquecimento que a gente está vendo hoje, ele não é explicado por nenhum fator natural. E quando você coloca o fator humano, ele se explica. Então, o aquecimento global que a gente está vivendo hoje, sim, ele é humano. E quem está falando isso não sou eu, não é um estudo, 2, nem 3 estudos. Isso é basicamente 97% da comunidade científica que trabalha com esse assunto, que publica nesse assunto, né, que tem publicações relevantes e que dedica a vida sobre isso. Né? Então, 97% da comunidade científica afirma que o aquecimento global existe e ele é humano. E eu estou falando assim de pelo menos 4.000 estudos científicos que provaram que o aquecimento global existe e ele é humano. E fora isso, a gente também tem outras iniciativas, como das Nações Unidas, que é o painel intergovernamental de mudança do clima, que também endossa isso, né, comprova isso através de centenas e até milhares de cientistas que fazem os relatórios e que mostraram e que sempre vem mostrando isso há pelo menos 20 anos, de que o aquecimento global existe e que ele é antropogênico. E por que isso é importante? Bom, ele é importante porque os impactos a gente já está vivenciando, né? Estou dando um exemplo aqui de uma onda de calor que teve o ano passado na França, né, que matou aproximadamente 800 pessoas, né, e o que acontece? Você vai falar para mim, foi o aquecimento global que causou aquela onda de calor? Talvez essa não seja a pergunta correta. A pergunta é, como que o aquecimento global aumenta a frequência desses tipos de eventos, né? E para isso existem também métodos científicos que já estão trabalhando, estudando isso, né? E no caso dessa onda de calor no ano passado, o aquecimento global ele aumentou em 5 vezes a chance de ter uma onda de calor como aquela que teve no ano passado. Ou seja, se a gente contasse só os fatores naturais, seriam 5 vezes menor a chance de acontecer isso. Isso já está acontecendo, né? A gente está vivendo um novo normal. Aqui a gente tem
um slide que é bem-vindos ao novo normal e que o Brasil começa a batizar suas tempestades, né? A gente teve aí, há 2 meses atrás, um ciclone que teve aqui em Santa Catarina, no sul do Brasil, que trouxe estragos, né, prejuízos enormes, inclusive ocasionou a morte de 13 pessoas. Então, os impactos já estão acontecendo e a gente precisa entender melhor como que esses impactos vão acontecer a nível local e regional. A gente sabe a nível global que o planeta está aquecendo, né, que existem vários impactos que são previstos, mas a gente ainda não entende exatamente como isso pode acontecer na escala local e regional. Então, é por isso que a importância da gente estudar a mudança do clima. E vocês, eu não sei se vocês são daqui de Santa Catarina, mas a gente também tem vários eventos aqui de cheias, Vale do Itajaí, né, cada vez mais frequentes. Recentemente, a gente teve aqui também, estamos tendo um período de estiagem, né, muito prolongado também, muito diferente do que tá se acostumado, né? E isso também gera não só problemas de abastecimento público, como a gente já tem aqui em grandes capitais, Florianópolis teve problema, Curitiba teve problema também, e a gente também vê vários prejuízos também para a produção agrícola, né? Perdas na safra, prejuízos bilionários, né? Perdas aí com estiagem, já somos 5 bilhões, né, na produção de milho e soja no Rio Grande do Sul. Então, essa é a importância, porque os impactos já estão acontecendo e a gente precisa entender melhor como que eles estão acontecendo e se eles vão ficar mais frequentes ou não. E só para vocês terem uma ideia, os danos e prejuízos no Brasil, de 1995 até 2014, já somaram 182 bilhões de reais. Né? Então, a gente está falando em dinheiro, são perdas enormes de dinheiro, e não só dinheiro, mas como vidas também, né? Que são imensuráveis. E essa questão da mudança climática, ela não é só importante, digamos, para a questão da ciência ou a questão ambiental, mas ela é uma importância econômica. E isso é verdade se vocês olharem o Fórum Mundial de Economia, todo ano eles listam as principais ameaças para a economia global, né? E aqui nesse gráfico, o que a gente pode ver é que as 5 principais ameaças, né, ou riscos a economia global e a sociedade estão associadas de alguma forma ou de outra com o meio ambiente e com o clima, né? Que é a questão dos eventos extremos, a questão dos desastres, como que a gente vai agir para poder se adaptar à mudança do clima, né? A perda de biodiversidade, a crise hídrica. Então, os principais ameaças para a economia global estão relacionadas com o clima e meio ambiente. E é interessante que, se a gente olhar a questão das pandemias, que também está incluído como uma ameaça nesse estudo, ele tem um poder de impacto bem alto, mas ele teria uma probabilidade menor de acontecer. Então, quer dizer, se a gente acha que uma pandemia como a Covid-19, né, se a gente acha que é um tsunami, né, que causa impactos enormes para a sociedade e para a economia, o clima é basicamente algo muito maior de se esperar. Né? Então, até esse gráfico aqui fala, né? Be sure to wash your hands and all will be held, né? Então, fica tranquilo, né? Lave suas mãos, tudo vai ficar tranquilo, mas que a onda vai passar. Mas atrás dessa onda tem uma outra onda, que é a onda de recessão econômica, e atrás tem uma outra onda, que é do aquecimento global. Então, essa importância de a gente considerar o aquecimento global hoje, basicamente, em todas as áreas que a gente está estudando e planejando para a nossa sociedade. E, bom, basicamente o que eu faço aqui na Universidade Federal de Santa Catarina é tentar entender como que esses impactos vão ser a nível local e a nível regional para um aspecto específico, que é a disponibilidade de água. Tá? E, para isso, a gente, inclusive, desenvolveu uma ferramenta que chama IARA. Vocês podem acessar, tá? labhidro.ufsc.br/IARA. Então, essa é uma ferramenta onde a gente coletou todos os estudos científicos que abordam o tema mudança do clima e recursos hídricos, para entender as projeções futuras, né? Como é que o clima pode afetar os recursos hídricos. A gente coletou dezenas de estudos e a gente fez um banco de estudos que você pode acessar. Inclusive, você pode comparar as conclusões entre os estudos, ver as regiões onde esses estudos concordam que vai aumentar, onde discorda, tem regiões onde tem estudos que mostram que vai aumentar, outros que vai diminuir.
Então, basicamente, o que a gente faz aqui é uma meta-análise ou uma síntese, né, de todo o conhecimento científico para a gente identificar áreas onde as conclusões concordam e áreas onde a gente ainda tem muitas incertezas que provavelmente a gente precisa estudar mais, entender melhor o que está acontecendo. Então, se vocês tiverem curiosidade, entra lá e dá uma navegada na nossa ferramenta. E aqui, bom, só para a gente concluir essa narrativa da mudança do clima, né, quais são as principais causas? A gente tem as emissões globais, são basicamente as principais, e aí entra também a disciplina do professor Leonardo, né? E aqui a gente basicamente vê que os maiores contribuidores, né, para as emissões globais são produção de eletricidade, agropecuária, né, 25%, os dois, a indústria, 21%, setor de transporte, 14%. Então, basicamente, essa é a divisão por setor, né, das contribuições para as emissões globais de gases do efeito estufa. E o que a gente pode fazer? Né? O que a gente pode fazer a nível coletivo, a gente pode pensar em impostos para poluidores, pensar mais em estratégias de políticas públicas para mobilidade urbana, ciclovia, transporte público, incentivos para carros elétricos, né, fomentar a economia compartilhada, essa coisa de Uber, de Airbnb, né? Então, hoje não é mais o ter, e sim o poder usar, né? Eu não preciso ter as coisas, mas eu preciso ter acesso às coisas. Então, acho que isso é muito importante, né, para a gente poder garantir que toda uma população aí de bilhões de pessoas tenha acesso a serviços, né, e não a coisas materiais. E a nível individual, né, não ter carro, evitar voos, né, dar preferência para energias renováveis, reduzir a carne bovina, infelizmente, é um dos grandes vilões. Eu adoro carne, mas tive que reduzir, né? Consumir produtos locais, compartilhar, plantar árvores se você tiver tempo, né? Tiver aí a sua horta, e sensibilizar outras pessoas, conversar com seus vizinhos, sua família sobre esse assunto, né? Para que a gente possa levar isso para uma pauta política. As eleições estão chegando aí, a gente tem que exigir isso dos nossos políticos, né? A gente tem que exigir que eles vão dar devolutivos em relação a esses temas que são tão relevantes e tão transversais para o bem-estar da sociedade. E, bom, eu acho que é isso, né? Espero que eu não tenha me prolongado muito. Pablo, muito obrigado, excelente apresentação. Deixa muito claro, né, sobre os efeitos antropogênicos no aquecimento global, nas mudanças climáticas. Agradeço de coração, acho que isso é fundamental para a formação desses novos engenheiros e também para inspirar muitos que querem entrar no nosso curso, né? E justamente por inspirar, gostaria que tu contasse um pouquinho da tua história para a nossa garotada, para aqueles que desejam entrar no nosso curso também. Conte um pouquinho mais dessa tua trajetória no tempo, o que fez com que tu ingressasse nessa carreira de cientista, de estudar o aquecimento global. Muito obrigado novamente, Pablo. Massa. Então, a minha história, na verdade, começa um dia quando eu estava com meu pai. Eu acho que eu devia ter 12 anos de idade, mais ou menos. E meu pai me levava muito para caminhar, para fazer caminhada e para cachoeira, sabe, o cerrado e tal. Um dia que eu fui pegar uma planta, né? Eu olhei assim uma planta, eu fui pegar. E quando eu fui pegar, meu pai, meu filho, olha a planta, respeita ela, pede licença para ela antes de você arrancar essa folha. E aquilo, cara, aquilo parece uma coisa meio besta, mas assim, ficou na minha cabeça, e aquilo ao longo da minha vida, eu tive várias experiências, fui fazer, por exemplo, canoagem no meio do Araguaia, foi uma coisa que ficou pro resto da minha vida, né? Lembranças de infância, e todas elas, a maioria delas, estão associadas à questão da natureza, a proximidade do humano com a natureza. Né? Então, isso me levou a estudar, a fazer engenharia ambiental em Itajubá. E depois que eu terminei a engenharia ambiental em Itajubá, eu estava meio querendo sair do Brasil, queria ver outras coisas. Isso foi em 2006. E aí eu consegui um mestrado na Alemanha. E aí eu fui, os caras tipo me sacaneando, vai passar frio, não sei o quê, cerveja quente. Eu falei, não, eu vou, daqui 2 anos eu volto. Aí cheguei lá, cara, fiquei
2 anos, 3 anos, fui gostando do negócio, comecei a aprender negócio de modelagem, parecia videogame, né? Lembra? SimCity, videogame. Pô, bota mais água aí, vê o que acontece. Chove mais, vê o que acontece. Então, para mim, aquilo era um videogame. Eu comecei a me identificar com aquilo, tal, terminei o curso, aí eu conheci uma pessoa que foi, na verdade, foi um grande inspiração, Johannes Kuhlmann. Hoje o cara tem uma posição na Organização Mundial de Meteorologia, e ele foi um cara que, quando eu encontrei, ele anunciou lá vaga para fazer cálculo de programação. Aí eu peguei, liguei, me candidatei, falei, beleza, brasileiro. Fui conversar com ele. Cara, quando eu olhei o cara, uma simplicidade, sabe? Uma pessoa que pensa no humano, olha no olho, né? O cara tinha uma van. Aí eu ia lá, o cara ficava esperando na casa dele, tinha uma van, dormia no meio dos filhos dele, o cara morava numa fazenda. Eu falei, cara, eu quero ser esse cara. Aí ele andava de bike, ia pro trabalho de bike. Eu falei, cara, eu quero ser esse cara, sabe? Tipo, o cara era muito massa, assim, muito gente boa. Falou, não, você vai aprender programação. Eu falei, como assim? Não, vai ser tranquilo. No começo é meio chato, mas uma hora vai. Falei, beleza, vou aceitar o desafio, saca? Eu tinha essa reticência, falei, não quero mexer com programação, muito chato. Daí eu falei, aí ele falou, não, cara, isso vai ser uma baita ferramenta para você. Eu falei, fechou. Aí fui, aprendi MATLAB, ralei pra caramba, depois eu aprendi, comecei a gostar. Terminei o mestrado, fiz um projeto muito legal, sabe, com umas análises espaciais, com ArcGIS, aí tinha a gente separou algumas bacias hidrográficas do Reno, coloriu elas conforme a disponibilidade de água, né? Então, já usando as ferramentas de ArcGIS, né, programação, fazer uns processamento de dados. Terminei o mestrado, e aí eu descobri que tinha uns caras lá na universidade que eu estava, que eles estavam com um projeto do Brasil. Aí eu tava lá numa festa de despedida com os caras, tomando uma cerveja. Eu falei, vocês precisam de um brasileiro aí nesse projeto, porque sem brasileiro, um projeto com o Brasil não vai dar certo. Os brasileiros são muito problemáticos. Aí os caras curtiram, Léo. Falou, pô, você deu uma boa ideia e tal. Daí os caras foram lá, um dos coordenadores do projeto. O cara voltou e falou, não, beleza, tem uma vaga para você lá, meio período. Eu falei, pô, fechou, terminei o mestrado, vou trabalhar 6 meses no projeto de cooperação internacional, tô no lucro, né? Cara, quando eu comecei, cara, aí já conheci o pessoal de Leipzig, aí teve um cara que depois virou meu orientador, Holger Weiss, que era um geólogo, o cara me adotou, sabe, assim, um cara da ciência pura, geólogo, o cara lá do UFZ, que é um dos principais centros de pesquisa em meio ambiente da Alemanha, pesquisa aplicada. Os caras pegam conhecimento científico e transformam aquilo em aplicação para engenharia, para o mercado de trabalho. Esse é o objetivo desse centro de pesquisa, lá na Alemanha. E aí eu tive a oportunidade de trabalhar nesse lugar e aprendi muito, comecei o doutorado, e aí dentro do projeto do Brasil, olha que loucura, dentro do projeto do Brasil, era um projeto de gestão integrada de recursos hídricos, tá? Para o Distrito Federal. Então, era um estudo enorme com várias universidades da Alemanha, que os caras iam coletar dados, fazer modelagem, e iam dar para os caras indicadores. Olha, é melhor você fazer isso, não tira água daqui, tira dali, faz isso. Porque a CAESB, que é a Companhia de Água do Distrito Federal, os caras estavam tão com problema de água violento. Brasília tem um problema seríssimo de abastecimento de água. E esse projeto que eu trabalhei era para dar subsídio para os tomadores de decisão. Só que, Léo, todas as caixinhas, sabe aquelas caixinhas de projetos que ela fala, modelagem hidrológica, qualidade de água, sistema de tratamento, aí tinha uma lá em cima que era clima. Não tinha nenhum nome, cara. Aí os caras falaram, não, põe o Pablo aí para coletar uns dados de clima lá. Aí eu fui, comecei a coletar os dados. Aí falando, beleza, o que a gente tem de dado? Não, a gente tem isso. Não, opa, legal, então já dá pra gente fazer alguma análise. Não, vamos fazer análise. Aí nessa o cara falou, melhor você fazer um doutorado. Eu falei, como assim, cara?
Só queria fazer um estágio depois do mestrado. Não. Escreve aí uma proposta de doutorado. Você quer trabalhar com isso? Eu falei, quero. Você quer trabalhar com isso com os próximos 3, 4 anos? Eu falei, eu quero. Ele falou, cara, então já faz um doutorado e pelo menos no final você já tem um título. Pelo menos. Aí você imagina, né, Léo? O cara cai, fiquei 6 anos no doutorado, mas consegui concluir e fiz várias coisas, aprendi muito, entendi que era uma publicação, né? O processo científico. Qual a importância de publicar um estudo? Você entender o processo científico, né? É você pegar o seu dado, fazer as suas análises, testar suas hipóteses, concluir, né, analisar, interpretar os resultados, discutir, ou seja, comparar com outros estudos para ver se tem concordância ou discordância. E aí você pega tudo isso e manda para um lugar onde os caras vão escolher mais 2 ou 3 especialistas do assunto para sabatinar o seu estudo, para te moer no seu estudo até o final, né? E aí tudo que está errado, os caras escrevem e mandam para você de volta, e você faz de novo e manda de volta, e faz de novo e manda de volta, até chegar num momento que os caras, os revisores, especialistas, falam, beleza, vai. E aí vira um artigo científico. Isso é muito gratificante, porque você entende o que é a ciência, do começo até o final, o que é o processo científico. Né? E que dentro do seu artigo, o seu artigo é um de milhares. Né? Não é o seu artigo, tem mais milhares de artigos. E aí, até chegar a uma conclusão, não é um artigo, são dezenas, centenas. Então, o seu estudo é parte de um pequeno quebra-cabeça enorme. Para você ver como é que a ciência é robusta hoje, né? E, bom, quando eu voltei para o Brasil, terminei o doutorado, eu comecei a participar de conferências. Então, eu falei, cara, conferência. Aí eu ia para a conferência, vim para uma conferência no Brasil, conheci uma galera da Rede Clima, que era uma iniciativa do Ministério de Ciência e Tecnologia para pesquisa para clima. E nessa eu fiz alguns contatos. E quando eu estava para voltar para o Brasil, eu escrevi e-mail, sou pós-doc, terminando o doutorado aqui, trabalhei com isso, tenho interesse, se tiver alguma oportunidade, estou aberto e tal. E aí, meses depois, recebi uma mensagem da Regina Rodrigues me convidando para vir para a UFSC, para trabalhar com ela. E aí eu vim e já Brasil 2015, que é loucura, já pegamos um El Ninho aqui de cara. Foi assim que eu entendi que era El Ninho, que choveu 3 meses sem parar, Léo. Você estava aqui em 2015, outubro? Sim. Aí que eu fui entender que era um El Ninho. Choveu muito mesmo. Só assim, cara. E aí, enfim, aí dessa história eu fiquei com a Regina Rodrigues, trabalhei 1 ano e meio, e depois eu fui trabalhar com o professor Pedro Schaff. Vocês já viram na outra apresentação, excelente. Trabalhei com o Pedro 2 anos, e a gente vem desenvolvendo essas ferramentas, né, fazendo toda essa questão da revisão bibliográfica, entender o que é o atual estado da arte e do conhecimento, né, da síntese de todos os estudos, para direcionar a tomada de decisão. E muito enriquecedor, muito bom trabalhar no lab com várias pessoas de cada uma de uma área, né? O pessoal falando de monitoramento, outros de modelagem hidrológica. Foi muito bacana esse aprendizado, importante numa carreira. Está envolvendo com pessoas também de outras áreas, mesmo que esteja dentro da hidroclimatologia. E depois, em 2017, abriu uma vaga para a Agência de Cooperação Internacional da Alemanha, chama GIZ. E eles abriram uma vaga, que era uma vaga muito parecida com o que eu estava fazendo, que era a questão de serviços climáticos, entender quais são as instituições do Brasil que fornecem esse tipo de informação de clima, fazer um mapeamento e tal. E aí abriu essa vaga, eu me candidatei, deu certo, trabalhei com eles, vai fazer 3 anos agora, que eu estou com essa agência, e a gente faz estudos direcionados para políticas públicas de adaptação à mudança do clima. Então, a gente trabalha, por exemplo, com o Ministério de Infraestrutura, que ele quer entender qual que são os possíveis impactos da mudança do clima nas rodovias, nas ferrovias, nas hidrovias. Então, a gente vai fazer um levantamento, pegar os dados de rodovia, cruzar com dado de clima,
analisar a frequência, ver os modelos de clima, né? Então, a ideia é a gente consolidar essas informações, né? Agência Nacional de Transporte Aquaviários, a gente vai fazer um mapeamento de todos os portos do Brasil para a gente elencar os portos que estão sob maior risco do clima. Então, a gente vai fazer um semáforo, os portos em vermelho, amarelo e verde. A gente vai ter indicadores para representar risco alto, médio e baixo. Identificar os principais portos. Aí, fazer com os principais portos, a gente vai ter, para cada porto, a gente vai fazer um piloto. Aí a gente vai ver dentro de um complexo portuário quais infraestruturas estão sob maior risco climático. Ou seja, o mole, é o cais, é o armazém, é o equipamento de içamento, qual que é mais afetado pelo clima? Né? E o que do clima? É vento? É aumento do nível do mar? É chuva extrema? Né? Então, esse é o trabalho que eu tenho hoje na GZ, é para poder a gente contratar empresas, a gente escreve editais, contrata empresas, pode ser empresas privadas, para fazerem estudos para o governo. Né? Então, a gente elabora uma demanda, aí vem uma empresa privada, consultoria, que são pessoas que formaram aí, que viraram consultores, e que eles participam desses editais. Né? E aí eles executam o projeto, que é fazer, por exemplo, uma análise de risco climático. A gente está falando aqui tudo. Análise de risco climático hoje é um método que, se você sabe fazer, você tem mercado hoje. Se você sabe fazer uma análise de risco climático, você tem pessoas, instituições que precisam disso. E elas estão pagando para isso. Né? Então é muito interessante como é que está surgindo todo um novo mercado também, né? Para essa questão de engenharia ambiental. Como é que isso se movimenta? Essa questão do clima, ela realmente é transversal. E tudo que você... A maioria das coisas que vai fazer de planejamento hoje no Brasil, infraestrutura, você tem que considerar a questão climática, porque é uma relação direta. E Pablo, esses portos, essas coisas, todas que já foram dimensionadas, mas precisam ser revistas, esses projetos todos? Exatamente, Léo. Essa é uma das medidas de adaptação. Então, você primeiro levanta todos esses riscos, né? Identifica, por exemplo, quais são os locais mais críticos, por exemplo, o porto mais crítico, e depois você analisa medidas de adaptação. Uma delas é você revisitar os projetos de engenharia. A outra pode ser simplesmente construir um sistema de drenagem. O outro pode ser você melhorar o pilar de uma fundação. Uma outra medida de adaptação pode ser eu ter um estoque de material maior. A gente fez aqui com a Eletrosul, que tem queda de torres de transmissão, né? Então, eles queriam saber onde são as zonas que mais caem em linhas de transmissão. Inclusive, caiu uma agora semana passada. Então, cada vez está caindo mais e os caras já identificaram os hotspots. Quais são os lugares onde mais cai? Porque ali acontece mais tornado. E a gente já viu que está aumentando a frequência. Vai ficar mais. Né? E aí os caras já identificaram. Então, uma das medidas de adaptação é, será que eu construo mais forte? Não, vamos alocar uma equipe para lá. A equipe de lá é maior, o estoque de materiais para poder fazer a reforma é maior, né? Ou eu vou contratar um seguro, e o seguro vai ser só para aquela região. Né? O seguro é da linha do quilômetro tal, porque ali o risco é maior, então eu tenho um seguro. Então, você vê como é que a informação ela pode ser usada em diferentes escalas de medidas de adaptação, que tem tanto as duras, né, as hard measures, como as soft measures, né, que talvez são mais na questão de gestão mesmo, na hora que acontece o impacto. Então quer dizer que tanto a empresa de energia como a seguradora precisarão contratar engenheiros ambientais, né? Por exemplo, com certeza. Muito com legal. certeza. A empresa de energia elétrica, sim. O governo, provavelmente, sim. Enfim, tem vários níveis assim que vão precisar. Né? Principalmente para o setor de energia, porque ele é interligado, né? São as concessões do governo, é uma coisa um pouco mais complexa, mas quanto mais complexo fica, mais a gente precisa de profissionais, né? Mas eu interrompi a contagem da tua história, desculpa. Bom, então, trabalhar em agências de cooperação internacional também é uma opção, principalmente para quem foi para fora. Então, muitas pessoas que vão para a Alemanha, estudam lá, quando elas voltam,
elas têm certas, enfim, por exemplo, quando você fala um pouco de alemão, você viveu a cultura. Então, agências de cooperação internacional, como a GIZ, que é onde eu trabalho, eles têm escritório no mundo inteiro. No mundo inteiro. Então, no mundo inteiro, eles também estão contratando profissionais que também vão fazer essa questão, gestão de risco climático, está cada vez mais na pauta, entendeu? Então, o mercado realmente é muito amplo. Lá a gente contrata, por exemplo, estagiários que estudaram ciências ambientais, né? O pessoal da UNB lá tem um curso de ciências ambientais. Os estagiários lá do nosso escritório, lá em Brasília, são de ciências ambientais. Estão lá aprendendo mais a questão de política pública, como é que você formula política, como é que você vai numa reunião, uma reunião com o ministro, com o ministério, faz uma ata, estrutura, tomadas de decisão, então, organização de dados. Então, é uma outra área também, para quem não gosta muito, digamos assim, de, né, programação e tal. Bom, da GIZ eu continuo trabalhando de home office, estou aqui em Florianópolis desde da pandemia. Agora eu estou numa transição, eu estou indo agora para um outro laboratório, que é da Marina Irota, que é o IPES, e lá a gente vai trabalhar com qual é a influência do clima nos ecossistemas. A gente quer entender essa causa-efeito, né? Se eu mudo o clima, se eu mudo a temperatura, como é que isso vai afetar o ecossistema? Né? Então, entender essas relações de causa e efeito para elaborar índices, indicadores, para a gente identificar os hotspots, onde são as áreas que têm que ser preservadas e outras menos. Né? Um critério de determinação de áreas de preservação, risco climático. Né? E aí, bom, estou nessa transição e é isso, vou estar mais envolvido com essa área. Eu estou super aberto, vocês têm meu contato, quem tiver interesse, quiser saber mais sobre isso que eu tenho feito, que a gente está fazendo, planejando. Se quiser dicas, né, de sites, de consultas, referências bibliográficas, eu estou aberto. Tá? A gente também tem um canal de divulgação científica, que chama Ciência no Bar, que também é um projeto extremamente relevante para nós, Léo, que somos do meio acadêmico, a gente comunicar o que a gente faz. Ele tem que saber comunicar a ciência, seja através de um YouTube, seja através de uma lousa psicodélica, né? É isso. O seu conhecimento tem que sair da onde está a sua casa e passar para a pessoa que está do outro lado. E aí você vai ter várias ferramentas, né? Então a gente está pensando quais ferramentas são as melhores para executar esse processo, que é passar o conhecimento da sua cabeça, Léo, como professor, para a cabeça das outras pessoas que estão assistindo. Né? E o Ciência no Bar, que é um projeto que a gente faz, é um pouco isso, a gente levar os cientistas para falarem ao vivo no canal do YouTube para as pessoas fazerem perguntas. Né? Então, um cientista que você nunca teve a oportunidade de falar sobre vacina, o cara está lá, se inscreve, e aí, vacina funciona ou não? Então, a gente conectar a comunidade científica com a população, para a gente também, nós como cientistas, a gente trabalhar isso melhor na gente, né? A comunicação, passar a informação de uma forma clara. Né? Eu provavelmente cometi vários erros ao longo da minha apresentação, mas eu entendo isso como um processo muito importante também para as pessoas que estão entrando no curso de engenharia, porque quando vocês saírem daí, vocês vão ser profissionais, vocês têm que saber falar, têm que saber ter argumentos, têm que saber se posicionar com base em evidências. Né? Ninguém é achismo, eu achei que vai chover amanhã. Não, cara, tem os dados, né? Vão fazer as análises, ou é ou não tem esse achei. Entendeu? Tem um monte de dado aí, um monte de programa para a gente rodar, você vê que eu achei, pô, não é assim, né? Então é isso, né? A gente também saber explicar tudo isso. Mas é isso, Léo, obrigado. Show de bola, Pablo, inspiradora a nossa conversa, né? Falar sobre ciência sempre é uma coisa muito gostosa para mim, né? A importância da ciência não só no desenvolvimento, enfim, técnico das pessoas, mas também social e como isso se propaga, né? O fazer pensar, isso é muito importante, essencial, assim como o Pablo falou, tem um monte de dado, um monte de informação possível e não dá mais para ficar nesse negócio de eu acho, ou então ficar falando sobre coisas que a gente realmente não tem propriedade para falar. E a ciência vem para trazer isso tudo, isso é muito legal. Pablo aborda isso
com maestria, né? E eu aproveito então para fechar essa nossa conversa maravilhosa para perguntar para ele se ele tem alguma sugestão para os nossos queridos alunos, para quem estiver assistindo esse vídeo, né, em relação às ciências ambientais e qualquer outro assunto que eu sei que tu tens muito a contribuir para a formação tanto pessoal como também profissional do pessoal que está vendo. Legal. Vou tentar diferenciar em alguns níveis, assim. Eu acho que a primeira coisa é encontre o que você gosta. Encontre o que você ama, o que te dá brilho nos olhos. Você provavelmente não vai encontrar agora, mas tenta. Vai num lugar, faz, não deu. Vai no outro, faz, não deu. Vai tentando. Uma hora você vai achar. Foi comigo, foi assim. Eu fui tentando, isso aqui, gostei, ponto, pô, adorei. Sabe, é uma paixão para mim. Se tem uma mudança climática, eu já fiquei pensando, quantas vezes eu falo essa palavra por dia? Tipo assim, sei lá, eu vou começar a contar. Assim. Então, tipo assim, faz 10 anos que eu trabalho com esse tema, eu sou apaixonado por isso. Então, isso, sabe, quando você é apaixonado pelo que você faz, você que vai dar para o mundo, né? O professor Pedro acho que falou, não fique esperando do mundo, né? Não fique esperando que o mundo vai te dar. Dê para o mundo algo. Né? Acho que o professor Pedro falou, não fique esperando que o mundo te dá. Não, realmente, dê para o mundo algo. Então, inspire-se, encontre algo que você gosta, entendeu? Que vai ter, certamente vai ter alguma coisa que você gosta, porque da ciência tem praticamente tudo. Você pode analisar, investigar. Encontre uma coisa que você gosta, dedica aquilo, encontra boas pessoas, tutores, né, referências. É bom ter essas referências, porque a gente precisa ter umas referências, sabe? E vocês vão encontrar, tem muitas aqui espalhadas hoje pelo campus, pela universidade. Outro ponto importantíssimo é ferramentas. A gente precisa desenvolver essas ferramentas e programação é uma ferramenta básica. É básico. O profissional que não souber programar daqui 5 anos, ele dificilmente vai ter um lugar, um trabalho. Pode ter um trabalho, eu acho que vai ter trabalho, mas assim, as melhores posições e o menor trabalho vão ser aqueles que vão programar, porque o programador, ele evita trabalho. Entendeu? A gente faz programa para depois ficar na praia, entendeu? E não ficar lá calculando. Quer resolver esse problema? Faz um programa, você resolve. O resto do tempo não vai fazer mais programa, vai para a praia. Vai encontrar com pessoas, encontrar não pode, mas vai falar com a sua família, vai tocar violão. Então, programação, ela te ajuda para você otimizar o seu tempo e resolver seus problemas da melhor maneira possível. E cada vez mais você tem gente fazendo isso, e se você não souber fazer, em algum momento você vai ser um dos únicos que não sabe fazer. Então é melhor você ter minimamente o conhecimento disso para saber pelo menos o que é. Você pedir, por exemplo, para alguém fazer. Né? Às vezes você não sabe fazer, mas tem que elaborar a sua demanda. Né? Eu quero um programa. Um programa para quê? Né? Qual que é a linguagem que você está falando? Então, pelo menos isso você tem que saber, conversar com alguém que vai fazer para você, que você vai pagar por isso. Então, é isso, né? Eu acho que são esses 3 pontos: encontrar uma coisa que você ama, ter pessoas referências, buscar e desenvolver essas ferramentas. E a universidade, uma universidade que nem a UFSC, é o lugar para isso. A nossa sociedade criou a universidade para ser um centro onde você vai ter oportunidade de buscar coisas, qualquer coisa que você queira fazer, tem dentro de uma universidade. Vai atrás. Se não é se não tem coisa da engenharia que você não gosta muito, gosta de teatro, vai lá no teatro, vai fazer teatro. Comunicação é importantíssimo. Uma pessoa que sabe falar, se comunicar, né, ter uma narrativa, ela se sobressai no seu trabalho. Então, né, a UFSC está recheada de outras coisas, então vai buscar, entendeu? Dedica seu curso de engenharia sanitária e ambiental, mas também busque outras coisas fora, conectar com outras pessoas de outros cursos, conversar com outras pessoas. O profissional, ele vai ter que ser capaz de lidar com um ambiente diversificado cada vez maior. Aonde eu trabalho, 90% são mulheres. Né? E tem pessoas, por exemplo, também do movimento LGBT que trabalham lá e que são reconhecidos como trans e trabalham lá naquele ambiente.
Então, olha que beleza. Isso é um ambiente de trabalho internacional. Quanto mais diversificado um ambiente de trabalho, mais produtivo ele é, mais eficiente ele é e mais renda ele dá. Isso é comprovado. Um lugar que só tem gente de uma corzinha lá, a diversidade é muito pequena. Um lugar super diversificado, tem muito mais possibilidade de inovação, de ideias. Né? Então, a gente tem que também lidar com isso, né? Com as outras disciplinas, com os outros centros de educação dentro da universidade. Então, o meu é basicamente isso, né? Buscar o que você ama. Pablo, excelente colocação, agradeço. Eu tenho certeza que em alguma instância, em alguma parte do cérebro dessas pessoas tenha tocado, né? E inspirado. É muito legal a conversa, agradeço enormemente pelo tempo também. E obrigado novamente. Obrigado, Léo. Um prazer, viu? Espero a gente poder estar encontrando com essa turma aí em breve também, né? Poder comemorar isso daí, fazer uma trilha, alguma coisa assim, né? Vamos ver se a gente marca, Com, né? com E certeza, a aí, gente presencialmente faremos assim, sim, uma trilha com a garotada e também saudade de encontrar o amigo também. é isso aí. Boa, hein?